Olá, bem-vindos à nossa série de episódios especiais do Estiloso Podcast, no qual a gente aborda diferentes assuntos que fazem parte do nosso universo. Esse ano o Estiloso completa 15 anos e, como parte das comemorações, a gente vai trazer temas que fazem parte da nossa história. Hoje, em especial, eu estou muito feliz por várias razões. Primeiro, porque esse é o nosso primeiro podcast sobre moda, acredita? Desde que o Estiloso Podcast surgiu em 2023, a gente aborda muitos assuntos sobre o universo da arquitetura e do design, mas nunca especificamente do design de moda. Bom, para quem não sabe, vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem por que a moda faz tão parte da minha vida. Eu sou jornalista, mas eu me especializei em moda. Eu estudei numa das faculdades mais conceituadas do Brasil, Santa Marcelina, em São Paulo. E logo depois, isso abriu a minha vida e mudou tudo. Eu comecei a dar aula, fui professor universitário durante vários anos na faculdade de moda. E, aliás, a sala de aula é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu hoje paro para pensar, encontro vários alunos por aí e falo, caramba, que momento especial, porque minha vida se transformou. Eu aprendi, inclusive, a conversar, a falar mais com as pessoas, dando aula, que eu acho que é um momento muito especial que a gente tem na vida. Bom, aí vocês entenderam que moda e vestimenta sempre fizeram parte da minha vida desde então. Eu fui stylist, produzi desfiles, campanhas, editoriais de moda. O Andy, meu sócio, também ele atuou em vários desses ramos, e em especial no visual merchandising. O Estiloso, quando ele começou, a nossa proposta era ser um site de moda. A gente foi realmente, tanto que o nome Estiloso, as pessoas sempre ligam muito à moda, eu acho muito bacana e incrível sempre ser um elogio, né? Você fala, tá estiloso. Então eu acho isso fantástico. Mas com o decorrer do tempo e de tudo acontecer, a gente começou a ir pro lifestyle, naturalmente. Foi uma coisa que aconteceu sem a gente prever, foi acontecendo realmente. E agora a gente faz parte de muito mais coisas, porque a moda ela é um dos canais que fazem parte do lifestyle do Estiloso. Bom, já fiz um panorama geral da nossa história, para vocês entenderem um pouquinho por que a moda é tão importante pra gente, por que eu tô tão feliz de poder, no primeiro episódio, falar sobre moda, depois de tantos episódios do Estiloso Podcast. Mas eu vou falar primeiro do nosso tema de hoje. Eu queria dar aqui um spoiler, uma ideia, só que estão me vendo vestindo aqui, por que o nosso tema é tão querido. Para quem acompanhou todos os podcasts, sabe que eu tô sempre com uma boa alfaiataria, porque realmente é o que eu gosto. Eu acho que a alfaiataria está sempre bem vestido, você está sempre bem... É porque a palavra bem vestido é um pouquinho... Vamos falar sobre isso no nosso programa de hoje. A coisa de estar bem vestido ainda é um pouquinho... ainda gera um pouquinho de dúvida falar o que está bem vestido. Eu falo vestido adequadamente, eu prefiro essa expressão. E aí, para a gente começar, geralmente eu faço uma introdução, falo sobre o tema, mas hoje eu queria fazer diferente. Primeiro vou apresentar os meus convidados, porque são pessoas muito queridas para a minha vida e que fazem eu estar nessa euforia tão grande. Vocês estão vendo que eu estou realmente mais feliz, é real, porque são pessoas muito especiais para mim e que eu consegui reunir aqui nesse momento tão importante. Bom, vou começar com ela, que tem uma bagagem incrível no desenvolvimento e produção de imagem. Afinal, ela é supervisora de imagem e estilo da TV Record Brasília. Ela é responsável pela imagem daqueles apresentadores incríveis, sabe? Ela que cria todo o conceito da imagem dos apresentadores, dos programas que vão ao ar, que a gente fica assim babando na nossa tela. Aqui comigo, Janaína Mérida. Ai, que bom, adorei o convite, Walter, amei. A gente falar de um tema que é tão comum a nós dois, a nós três, na verdade, né? E ao mesmo tempo que é um tema que está em todo lugar, né? A moda, a alfaiataria, ela é muito mais ampla do que as pessoas podem pensar, né? Exatamente. Eu gostei bastante do tema. Ah, que bom, muito bom, fico feliz. E aqui comigo, eu tô outro amigo querido, que ao lado de outro amigo meu querido também, Wagner Espíndola, comanda essa potência em looks para festas black tie. Ele que entende tudo sobre a alfaiataria, tem uma consultoria incrível de moda masculina, que aliás, todo atendimento que você tem na Maxime, ele não é um simples atendimento, ele é uma consultoria, uma aula. Você sai de lá sabendo tudo e se vestido impecavelmente. Obrigado por estar aqui comigo e por me vestir sempre. Bruno Anderson, da Maxime. Eu tô feliz aqui estar participando desse podcast aqui maravilhoso com vocês, falando sobre moda, né, sobre alfaiataria, que é uma super importante na vida da gente, né, essa parte de moda, né, hoje em dia, no dia a dia nosso, né, a gente vive moda, né, a gente vive isso tudo no dia a dia.
Ah, é verdade. Agora eu vou ficar mais calmo, porque agora eu já apresentei meus convidados. Mas é verdade, eu estou muito feliz de ter vocês aqui. São pessoas muito especiais para mim e que eu respeito muito, tenho um carinho muito grande mesmo. Obrigada. bom. Mesmo eu digo de você. Ah, que bom. Aí, pois é, geralmente quando a gente faz os temas, eu leio um pouquinho. Como eu fui professor de História da Moda, eu gosto de contextualizar todo o propósito que a gente vai falar agora. Uhum. Então eu trouxe um contextozinho sobre a alfaiataria e a gente depois dá uma continuidade, porque eu vou querer saber tudo sobre vocês também, Claro. viu? Vamos lá. Como é que eles chegaram onde chegaram aí? Porque todo mundo tem uma história incrível aí por trás desse processo todo. Vamos lá. Bom, para quem não sabe, a alfaiataria, ela tem origem no árabe e ela vem da palavra costureiro. Esse ofício surgiu na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XII e XIV, quando a confecção de roupa sob medida começou a ganhar destaque entre a nobreza e a burguesia emergente. Durante o Renascimento, a moda passou a valorizar a forma humana e os trajes começaram a ser ajustados ao corpo, marcando o nascimento da moda como conhecemos hoje. A Revolução Industrial trouxe inovações tecnológicas que permitiram a produção em massa, mas a alfaiataria manteve seu privilégio, adaptando-se às mudanças, preservando a tradição do feito sob medida. No século XIX, que é realmente quando a moda começa a ter cara de moda mesmo, a gente tem figuras como Charles Frederick Worth e Paul Poiret, que são os nossos primeiros grandes estilistas, como a gente conhece mais ou menos hoje, revolucionaram a moda ao introduzir conceitos como coleções sazonais e desfiles com modelos, consolidando a alta costura e influenciando a alfaiataria contemporânea. O princípio da alfaiataria era predominantemente masculina. A mulher, é uma coisa que eu quero abordar muito importante hoje também. Ela começa como uma vestimenta masculina. Mas, com a Revolução Industrial, como a gente está colocando aí, quando as mulheres tiveram que trabalhar logo após a Primeira Guerra Mundial, aquelas roupas super desconfortáveis não davam mais para você estar na fábrica, né? Então a alfaiataria começa também a entrar no universo feminino. Com o tempo, ela evoluiu para ser prática, de uma coisa prática e funcional, para uma expressão de status e sofisticação. Eu sou fã de alfaiataria. Também amo. Né? Agora, vamos começar para a gente entender uma coisa. Jana, você cuida da imagem de muitas pessoas. Bastante. Biotipos variados, gostos variados. Mas antes da gente chegar nisso, eu queria entender como é que você foi parar nesse lugar. Olha, vou começar lá em Gênesis, então. Vamos voltar um pouquinho aqui no tempo para Lá a em gente entender o Gênesis, processo todo. Eu venho de uma família de costureiras modelistas. Obviamente, na época da minha mãe, da minha tia, da minha avó, não tinham faculdades, né, de modelagem. Então, tinham cursos de corte e costura. Então, o processo da minha mãe dentro da moda foi muito orgânico, intuitivo e dom mesmo, né? A minha avó costurava, porque todas as mulheres da época das nossas avós costuravam, né? E a minha tia, a filha mais velha da minha avó, ela desenvolvia chapéus e sapatos para noivas. Máximo. Ela começou como um hobby, ela achava interessante, foi dar uma estudada, uma pesquisada, mas fez muito no intuitivo também. E a minha mãe, que é a filha mais nova, ela se interessou super também pela costura e tal. E ela começou a costurar. Só que ela tinha um talento absurdo, assim. A minha mãe, isso a minha avó me contava, porque... obviamente eu não via acontecer isso, mas minha avó me contava que a minha mãe, com 16 anos, foi contratada por uma fábrica, uma grande fábrica em São Paulo, né? Nós somos de São Paulo, né? E aí ela foi contratada para ser a chefe da confecção. Essa fábrica tinha a parte de tecelagem e tinha a parte de vendas dos produtos que eles confeccionavam lá também, né? Porque ela chegou lá, uma menina, para ser assistente, só que ela dava aula para costureira. Porque ela ensinava a fazer acabamento à mão, a parte de modelagem, né? A técnica de mulagem, ela fazia maravilhosamente bem. Que incrível. Né? Então, assim, tudo muito no intuitivo, com a pouca informação técnica, né, que realmente existia na época, né? Então era dom mesmo, Walter. Com 16 e assim anos? Foi com 16 anos. Que máximo. E ela corria quando chegava a fiscalização, minha avó contava que era um sufoco, assim, porque ela corria, tinha que se esconder no fundo da porque fábrica. Pela idade eu não podia, né? Ela era menor, ela não podia nem estar lá, né? E ela era chefe das costureiras, muito nova. Máximo. Então eu vi a minha mãe, desde que eu me entendo por gente, costurando, né? E modelando. Eu lembro da minha mãe modelando no corpo da minha irmã mais velha. Eu lembro da minha mãe, eu sentada naquelas máquinas, né? Que tem que abre a tampa, sabe? Jana, agora você me fez voltar no tempo. Isso me lembra
a minha história. Não essa é máquina legal? que era um gabinete, O gabinete e que abria. abre, exato. Minha mãe tinha essa máquina. É muito legal isso. Eu sentava embaixo, eu lembro que eu sentava embaixo com as minhas bonecas, porque eu era fascinada pelo que minha mãe estava fazendo ali. Eu não entendia bem o que era, mas eu era fascinada. E aí os tecidos iam caindo e eu ia pegando os pedacinhos. E aí eu ia dando nozinho, e ela viu que eu me interessei, ela me dava uma agulha sem a ponta, que é aquela agulha de bordar, Sei. sabe, que a pontinha redonda, para eu ir tentando costurar. E eu ia fazendo do meu jeitinho lá, as roupinhas de boneca, ela me ajudava um pouco. Então, é muito pequena assim, eu me interessei por isso, né? Isso foi crescendo junto comigo. A minha irmã mais velha, logo, ela fez a SMOD, que depois veio a ser a Santa Marcelina, né? E aí ela, quando eu estava adolescente, ela fazia muitas feiras, ela fazia a parte de vitrinismo, de produção, de moda, porque eram nas feiras que aconteciam os desfiles, que acontecia tudo, né, Walter? A Fenite, que era super famosa. Que era um evento, né? Tudo parava as supermodelos do Brasil todas desfilavam naquele momento. E muitas se destacavam lá, né? E a minha irmã fazia muito isso. Quando eu estava adolescente, ela começou a me chamar para ser assistente dela. Perguntou, você quer? Porque você está de férias, aí você ganha um dinheirinho e vai me ajudar, ao invés de eu contratar uma assistente, né? E eu ia com ela. Então, a gente montava tudo, eu ajudava ela na produção, crepava sapato, fazia o que era preciso. Aquele clássico, quem trabalha com produção sabe bem como é. É isso. Né? Então, assim, e foi um crescente. E foi natural eu buscar isso, porque fazia parte da minha história, sabe? Ver pessoas costurando, ver pessoas modelando, ver pessoas trabalhando, tudo na minha casa, na minha família, né? É legal, eu também, hoje, você me falando agora, vem essa história, como a gente tem coisas parecidas, né? Eu me lembro também, a minha primeira memória é minha mãe costurando na máquina, legal. E essa coisa do tecidinho. Afetivo, né, Walter? E eu sou de uma época, o velhinho falando, né? Sou de uma, eu acho tão bom falar eu sou de uma época, é porque na verdade eu lembro... Eu sou de um momento. Sou de um momento ali histórico, no qual a gente via os modelos nas revistas, ia na loja de tecido comprar e tinha uma costureira que fazia a diária na nossa casa para fazer os modelos que a gente queria. Exato, passava o dia fazendo, né? Isso é uma memória que veio aqui com muita... Ver agora, assim, sabe? É muito afetivo. Muito bom, é muito gostoso. Para mim é muito afetivo. E aí, obviamente, né, aí eu fui fazer, na época ainda não tinha faculdade de moda, e eu fui fazer comunicação, né? Mas logo a SMOD já lançou o curso no Brasil, dentro da Santa Marcelina, e lá fui eu, claro, né? E a gente tem isso em comum também. Mas também Santa Marcelina em comum na nossa vida. Também, que é muito legal, assim, né? E eu lembro de Alexandre Ercovitch lá. Uhum. Então, aí eu fui estudar, né? Aí eu tive a sorte de estar em São Paulo, porque eu considero que isso foi uma sorte de eu ser do lugar certo, no momento certo, né? E quando a moda começou a explodir realmente com a vinda das faculdades, dos cursos, e aí eu comecei a trabalhar numa assessoria de imprensa especializada em moda, que é a MSG, da Soninha Gonçalves. Ela era, assim, a top das marcas, né? E aí eu comecei a trabalhar lá. Eu era como se fosse uma estagiária, assim, né? Eu ajudava em tudo ali, né? Eu ajudava... Eles falaram assim, eu tô precisando de uma assistente que faça tudo. Você falou eu. Que atenda telefone, que arrume ali o guarda-roupa, e eu quero, super claro. E fui trabalhar com ela, né? E aí eu fazia tudo, assim, que precisava lá, ajudava em tudo, atendia telefone, ajudava a produtora a crepar sapato, arrumava as prateleiras, e ela foi vendo a minha paixão. A Soninha foi muito minha mentora nesse sentido, de ver a paixão que eu tinha, sabe, pelo que eu estava fazendo, o amor que eu colocava, real, assim, de dentro de mim, que é aquilo que eu te falei, afetivo, né? Uhum. E aí a produtora saiu, foi trabalhar numa revista, e ela perguntou se eu queria ser a produtora, né? E eu falei assim, super quero, né? Super quero. Aí fui aproveitando as chances que eu fui tendo, né? Tive a oportunidade de trabalhar com a Regina Guerreiro em algumas produções, né? Regina Guerreiro, linha dura, hein? Super. É uma fase da moda rígida e rigorosa. Super, ela era super. Eu lembro das críticas dela, sempre muito rígidas. Ela era difícil, só que uma professora, assim, incrível, né? Incrível, assim, né? Eu lembro de uma produção que a gente fez dentro do apartamento dela, e assim, altas horas da noite, né? E ela no timing dela lá, de criação, e eu olhava para ela e eu fui absorvendo o que eu podia daquela mulher incrível, né? E tive também a sorte de poder conviver com a Costanza Pascolato, com a mãe dela, que foi a inspiradora dos primeiros calçados femininos de Manolo Blahnik, né?
Então, assim, eu estando em São Paulo, eu pude conviver com as papisas e o papa da moda, né? Então, assim, eu vi desfile de Conrado Segreto, que a nova geração nem sabe quem é Conrado Segreto, né? Eu participei, aí eu já estava na Soninha, trabalhando bastante, né? E o Paulo Borges fez o primeiro Morumbi Fashion Week. O primeiro Morumbi, depois foi o Fito Ervas. Depois virou Fito Ervas e depois virou São Paulo Fashion Week, que juntou tudo, né? E ele estava precisando de assistente. A Soninha falou, o Paulo queria te roubar de mim, brincou assim comigo, né? E ele está precisando de assistente. Eu falei, ai, me deixa aí, eu quero. E assim, a Soninha, jura? Mas você vai ter que me ajudar. Eu ajudo nos dois. Pronto. Eu fico lá de madrugada e na hora de receber a imprensa, eu estou junto com você e me desdobrei e fui para bastidores. Né? Então fui crepar sapato, fui carregar sacola, já tendo uma bagagem, já trabalhando com todo mundo, né? Mas eu queria aprender, Walter, porque apesar da gente estar cursando moda e eu já ter a parte técnica, eu queria saber na real. Colocar a mão na massa mesmo. Na hora da correria ali de bastidores, como é que ia funcionar. Então, eu trabalhei bastante. Eu acho que, na minha opinião, pelo menos um bom profissional é aquele que conhece tudo. Ele passa por todas as áreas e faz tudo bem feito. Eu acho que é muito importante. E tem humildade para conhecer tudo. E para saber qual é o trabalho de cada um ali dentro. Eu tenho essa percepção também. Eu acho que é importante. Porque como é que você vai delegar se você não sabe como é que faz? Eu penso exatamente isso. Então, depois que eu vim aqui para Brasília, eu vim porque eu casei, né? E aí eu vim através da Glória Coelho, porque eu trabalhava com ela lá em São Paulo, era uma das clientes da Soninha, né? Então eu trabalhei muito tempo com ela lá. E ela veio fazer um desfile aqui, no Memorial JK, um aniversário de... Ai, gente, eu não lembro quantos anos no Memorial JK, mas era um aniversário importante, né? E aí ela veio fazer um desfile, porque ia inaugurar a loja dela aqui, no Liberty Mall. E eu já estava morando aqui. Lembra? E eu já estava morando aqui. E eu ficava num vai e vem, Brasília, São Paulo, trabalhando com a Soninha ainda, porque ela não se adaptou às pessoas que entraram no meu lugar. Então ela ficava, eu te mando passar, você vem, quando tinha os eventos. Eu fiquei num indo e vindo, assim. E aí, a Glória, quando ela contratou a assessoria aqui, ela falou, eu tenho uma pessoa que eu confio bastante, que eu queria que trabalhasse na produção do desfile, porque eu vou ficar mais confortável. Né? Porque ela vinha para o desfile, mas ia ser tudo montado aqui. Né? E aí eu ficava mandando os briefings, tudo para ela, as escolhas das modelos, né? E aí foi a primeira coisa que eu fiz aqui em Brasília, com 6 meses, né, que eu estava morando aqui, junto com a Kátia Kubel da Engenho, né? Sim. Porque ela contratou a Kátia e a Kátia me contratou para poder fazer a produção, porque a Glória que me passou meu telefone para a Kátia, né? Olha só. E hoje a Kátia é super minha amiga, assim, tem uma história. E aí foi isso, aí comecei a partir dali, né? Porque ao mesmo tempo que eu não tinha muito fluxo de moda em Brasília, também não tinha profissionais com formação aqui, exatamente, né? Então as pessoas faziam muito eu acho, no intuitivo ali, né? Pegando referências externas, né? E aí eu comecei a trabalhar e fiquei um tempo, tive até um ateliê, né? Que eu desenvolvia peças sob medida, porque eu sentia falta disso, às vezes, fazendo. Você deve ter sentido também, né, Eva? Quando a gente faz o personal, e você vai na loja e o biotipo da pessoa não cabe direito nas peças, e você precisa adequar, e muito ajuste, vai ficando torta. Às vezes não fica tão bacana, o resultado não é o melhor. Então eu tinha um ateliê na Asa Sul para fazer as peças, para compor dentro do guarda-roupa do que ela já tinha, né? E logo, depois de uns 2 anos, eu já trabalhava bastante, assim. A Record me chamou, né? Eles estavam precisando montar efetivamente um departamento, né? E aí alguém indicou meu nome, né? E eu fui contratada, assim, fui fazer a entrevista lá e tal. E aí eu fui contratada, ela falou assim, por mim você está contratada. E começou essa história desse jeito. Mas não tem como. E aí foi. Que delícia. E já são mais de 15 anos? 15 anos. Mais de 15 anos, estou indo para o 16º. Passa muito rápido, de né? Record, Gente. Pronto. Do Gênesis até agora. Mas que história incrível. Acho que para quem conhece um pouquinho de história da moda, quem se interessa pela área, se emocionou aí nessa história, porque tem muita coisa bacana e muita coisa legal. Fui lembrando de várias coisas aqui também na minha cabeça. Muito bom. Gostoso, né? Nossa, é gostoso demais. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado por essa área. Né? Então é um pouco suspeito.
E aí, sabe que eu contar pra você agora, onde entra um pouquinho do Bruno na minha vida? Eu sempre gostei de alfaiataria. Eu lembro do primeiro blazer, nessa história de faça você mesmo em casa, assim, faça com a costureira. O primeiro blazer que eu ia fazer entre 10 e 12 anos, e a roupa que eu queria era eu queria um blazer de veludo. E lembro do modelo do blazer de veludo que eu vi na revista e que pedi pra costureira fazer pra mim. Ele era mais curtinho e tinha umas pontinhas assim na frente. Só que eu sempre fui muito calorento. E eu não consegui usar no aniversário, porque era tão quente o blazer de veludo. Quente. E eu faço aniversário em julho, né? Mas esse julho estava muito quente e eu não consegui usar no dia da festa. Mas eu comecei a festa com o meu blazer de veludo, minha alfaiataria ali, ó. Suadíssimo. Suadíssimo. Lindo. Pelo menos no início você usou. No início da festa, depois eu tive que trocar porque eu não consegui segurar a festa toda. Hoje eu sofro, mas eu seguro o Maxime aqui, assim, bem. Mas que parabéns, hein, pra quem costurou, porque o veludo dá um trabalho. Trabalho, né? Escorrega na massa. E era um veludo terrível. alemão, assim, preto, bem Escorrega bonito, muito. assim. Com um botão forrado. Ah, que Nossa. lindo. Bem anos 80 ali. Bem príncipe. Bem príncipe Né? nessa pegada. Não, lindo. E é bem trabalhoso, né? Bem Fazer, trabalhoso. Veludo é. Eu lembro quando eu conheci o Bruno da Maxime e eu falava, gente, eu não tenho nem elegância para falar com essa pessoa, como é que eu vou conversar com essa pessoa? E eu sei que eles são muito criteriosos com todo mundo que eles vestem, com todo mundo que eles apoiam, e hoje eu sou muito orgulhoso de fazer parte desse time, que eu consegui, conquistei o meu lugar aqui ao sol, e Muito bom. por ser vestido por eles, porque a alfaiataria é muito específica, né? E quero Muito. saber como é que você agora chegou, como é que a alfaiataria entrou na sua vida? Você sempre gostou desse estilo? Você sempre gostou desse tipo de vestimenta? Então, Walter, eu sou de Goiânia, né? Vim para Brasília tem 22 anos, mais ou menos, alguma coisa assim. E eu sou formado em turismo, né? Então, assim, eu entrei no turismo, né, em Goiânia, né? Então, a partir dali, a gente foi aprendendo essa parte de agência, né, de viagem, na parte de hotelaria. E aí, quando eu vim para Brasília, mais ou menos há 17, 20 anos atrás, eu vim para trabalhar na hotelaria. É engraçado, né? Eu vim para trabalhar na hotelaria. Não pensava ainda em moda, Olha, né? Não pensava ainda em moda. Então, vim para Brasília para hotelaria, não me adaptei tão bem na parte de hotelaria, né? E fui para a área de eventos, né? Que a minha formação também teve a parte de eventos, né? E aí acabei indo para a parte de eventos, casamentos, eventos sociais, né? E aí eu fui conhecendo, fui vendo, fui observando, né? A vestimenta de todo mundo nas festas, né? A gente observa muito isso. E aí a gente, assim, eu fui observando esse déficit, né? Das pessoas se vestirem bem, às vezes, em alguns eventos, né? Então, assim, a partir dali, né? Fui trabalhar em lojas, né? Fui fazer cursos, aí eu também fui atrás de curso, de como se vestir, parte de colorimetria, né? Que isso é muito importante hoje, principalmente, né? Na moda, na alfaiataria. E aí, saindo da parte de eventos, né? Aí resolvemos montar a Maxime. Né? A Maxime hoje já tem 9 anos. uau. Né? A gente já tem 9 anos aqui em Brasília. Então, a gente já é uma referência aqui em Brasília, né? Então, a gente tanto trabalha com aluguel e, principalmente, hoje com a parte de alfaiataria, né? Então, a gente confecciona, né? Não só ternos, camisas e tudo. Então, a gente trabalha ali a pessoa, né? O estilo realmente da pessoa, né? Então, a gente procura conhecer, né? Para a gente poder trabalhar e deixar a pessoa super elegante ali. Não, pegando esse gancho, vamos pegar o que eu falei no começo, essa história do bem vestido, né? Porque tinha uma época que a gente falava, era muito como falar que está bem vestido, mas hoje é vestido adequadamente, porque o bem vestido, ele é relativo. Depende do referencial de cada um. Tem a ver com gosto pessoal. Tem a ver com gosto pessoal, Exatamente. depende com a adequação do tecido, Exato. do tom, Exato. tudo isso. Aí acaba sendo adequadamente, né? Uhum. É uma reação polêmica. Eu ainda falo bem vestido, tá? E hoje em dia, né, Eu sou politicamente incorreto por falar, mas... E hoje em dia, pelos eventos, né? Cada evento hoje em dia tem um dress code, né? Diferente, né? Hoje em dia, cada evento tem um dress code diferente. Um evento social também tem um dress code. Então, a gente tem que estar atento a isso também, né? E tem a ver com isso que o Walter falou, com a adequação. Exato, né? exato. Ao ambiente, ao evento. Então, tá. Pegando eu já ia te perguntar sobre isso, você falou sobre o tipo o dress code de cada evento. Eu
lembro que todas as festas antigamente vinham com um traje, acho muito engraçado a palavra traje. E aí tinha esporte fino, passeio completo e o black tie. Exato. Mas aí as pessoas sempre... Agora tem uma coisa muito engraçada, você vê assim, balada não sei o quê, o traje é sempre uma coisa muito conceitual, Sim. o nome. E como que as pessoas conseguem saber como que elas têm que ir vestidas de acordo com o traje? Vamos tirar agora essa dúvida. O que é cada um dos trajes, por exemplo? Vou pensando para a alfaiataria masculina. Hoje em aí. dia, assim, muita gente vem até mesmo com os convites, né? Perguntando, né? Balada chique, né? O social, chique, né? Então, assim, tem várias. Então, assim, depende muito do estilo, né? De cada pessoa, né? Da aniversariante, né? Vamos supor, no caso, né? 15 anos, né? Então, assim, a gente tem todo esse cuidado lá, né? De quando a gente vai vestir, né? A gente sempre pergunta qual é o tipo de evento, né? O horário do evento, né? Como que o local, né? Para a gente poder também entender, né? Como é que vai ser. Então, em cima disso tudo aí, a gente tem um perfil, né? A gente consegue criar um perfil da festa, né? E se a gente pensasse nos classicões, por exemplo, se pensar passeio completo, esporte fino e black tie. Vamos fazer uma definição dos três para a gente passar para as pessoas uma ideia de como que é essa vestimenta. Começando com o black tie, né? O black tie sempre vai ser o smoking. Que é chique O demais, smoking é super elegante, não cai de moda, não sai, né? Sempre vai estar em alta, né? Então você tem ali o preto, você tem vinho, você tem diversas cores, né? Mas o black tie, assim, o preto ele sempre vai estar em alta. Não precisa ser preto o smoking, né? Não, ele pode ser de qualquer cor, né? Hoje em dia está em alta muito white tie, né? Que é a parte de cima branca, com a lapela preta ou a lapela off e a calça preta. E a gravata é a gravata borboleta? A gravata borboleta, sempre a gravata borboleta. Então, assim, hoje o preto e o white tie tá muito em alta, né? Que, na verdade, é o off, né? É o blazer off, né? Não é totalmente branco, né? Então, assim, isso tá muito em alta. Esse né? é o black tie. O veludo tá usando bastante, você falou em veludo, né? O veludo voltou agora em relação ao smoking, né? Então tá se usando bastante. A gente viu isso muito no Oscar, né? Muito veludo, muito pessoal usando veludo, muito tecido trabalhado, né? Os adamascados, os brocados, né? Então, assim, bastante tecido diferente, né? Então, assim, você pode ousar. No smoking você pode ousar. Claro que depende da festa, né? E da personalidade da pessoa, para não parecer a pessoa tem que segurar, né? Tem que ter estilo, né? Eu falo que tem que ter estilo. E aí né? o passeio completo seria o terno. Porque, também. Olha, eu tô só tirando dúvidas hoje. A gente vai falar sobre o terno e vai falar sobre a diferença de terno e costume também. Terno porque e eu acho legal a gente pontuar tudo isso também. O passeio completo ele vai ser o costume com a gravata. Que o costume é? O costume é só a calça e o paletó. Assim. São as duas peças. Essas duas peças que eu estou usando é um costume. As duas peças. Isso. O terno já são as três peças. Calça, colete e o paletó. Então tem essa diferença. Apesar que, assim, no dia a dia, a gente acaba falando terno. O costume acaba sendo chamado de terno também. Também. Tá. Então, no dia a dia a gente fala terno. Tem mais uma coisa que eu vivo corrigindo os meus jornalistas. Ai, me empresta um terninho? Eu falo, tá bom, então você quer a calça e o colete e o blazer, né? Aí eles falam assim, não, eu quero só a parte de cima. Então você quer um blazer. Um paletó. Blazer ou um paletó, né? Porque o costume, um paletó difere do blazer, um costume são duas peças, né? E aí eu tento trazer uma informaçãozinha também para as pessoas irem se informando, né? Mas eu acho que isso é tão informação, né? comum, né? Das pessoas já falarem terno. Né? Isso, é mesmo quando é só uma peça. Fala terno. Exato, fala terno. Às vezes o pessoal pergunta pra mim, fala assim, Bruno, eu falo paletó ou falo blazer? Qualquer um dos dois. Tá correto. É paletó ou é blazer, né? Só que o blazer, ele sozinho, ele tem algumas diferenças, né? Ele vai ter um corte diferenciado, às vezes a lapela, né? O formato do bolso é diferente, né? Do blazer sozinho para você usar com uma calça de sarja ou com uma calça jeans, né? É um pouquinho diferente, né? De você pegar, às vezes, o paletó do costume e usar com... de uma outra forma. Isso, exatamente. Entendi. O corte é diferente, é um pouquinho diferente. Né? Tem alguns detalhes que modificam isso daí.
E o paletó Entendi. sempre ele vai ter uma calça, sempre. Sempre. Sempre ele tem- Sendo costume ou terno, Isso. o paletó sempre vai ter Vai uma ter a calça. calça, junto. exatamente. O blazer ele pode ser independente. Pode ser independente. Exatamente. Ótimo. Aí o passeio completo a gente pensa num tudo com terno e gravata. O passeio completo é realmente o completo, né? É a calça, o paletó, a camisa social e a gravata. Podendo usar ou Sempre a não gravata. o colete. Não, Pode ser, não, não no passeio completo é sem colete. sem o colete. Sem o colete. Tanto Ótimo. que começaram a colocar o passeio sem o completo. Você já percebeu que alguns Aham. coletes é só o passeio? Só o passeio. Né? Justamente para tirar o colete e tirar a gravata. Ah, né? pra Vem ficar sem mais gravata, sem descontraído. colete, né, Bruno? Ou ele coloca só casual. Casual. Ou só Vai casual. dificultar um pouquinho a nossa Ficar um vida. pouquinho, virar uma confusão. Ou coloca casual, porque o casual ele é muito amplo também, né? ele Então, o amplia casual você pode estar com uma calça de alfaiataria e uma camisa social. mais. Uhum. Pode estar Entendi. com gravata ou não. E aí isso vai depender muito do estilo no casamento. Se é um casamento à tarde, um casamento no campo, né? Então, assim, não tem aquela necessidade de você usar o paletó, o blazer, né? O conjunto. Entendi. Exato. Vocês sabem que, se estiverem se perguntando como que a gente pensou nessa reunião toda e o que a gente tem aqui de mais em comum ainda, é que Maxime também veste vários dos apresentadores que a Janaína veste. Na Todos. verdade, é uma parceria dos três aqui, eu quis juntar É, nesse momento. Tá vendo? Assim como tem os super apresentadores da Record, eu tô me incluindo aqui no e eu time. também, ó. Porque, olha, tá também de Maxime, né? Maxime. Hoje é só eu, gente. Tô vindo só com a camisa mesmo, tá? Tá Hoje eu institucional. fugi de institucional vocês dois. E esse meu paletó aqui tá dando guerra, viu? Eu tava contando pra vocês quando eu cheguei, né? Eu vou contar aqui também. Pode contar. Descendo as escadas pra ir pra garagem e ia encontrar a Sabrina descendo também. E ela Sabrina falou, Albert, incrível. quero agora seu blazer, mano. Eu falei, não, que esse é meu. Ela já mandou recado. Bruno, Já eu mandou. quero. Fala pro Bruno que eu quero um blazer desse. Mas pegando esse gancho também, sabe que eu vejo várias mulheres querendo, cobrando Ah, deles. E eles fazem sim. algumas peças específicas femininas. Fazemos algumas peças. Vocês Né? já Não te- são, Algumas não, mulheres- não algumas são porque todas. Não é pra todo mundo, não. Tem algumas mulheres especiais. Não são todas, né? A gente Eu me sinto já fez especial usando bastante. Maxine. Chique, né? Lindo. A gente tem uma amiga, né, a Janai, que ela é celebrante, né, então a gente já fez bastante terninho para ela, né, tem um magenta que a gente fez para ela, um azul que fica muito bonito, né, como ela faz, celebra, né, faz a parte de celebrante, então às vezes ela não quer ir com vestido, né, quer ir de terninho e Fica tudo, lindo. fica mais confortável também, né, Fica lindo. então muito legal. Eu já vi, já encontrei com ela vestida também. E aí, a gente vai voltar agora, então, um pouquinho, voltar para o seu trabalho do figurino para a TV. Porque a TV é muito específica. É. Tem regras do que não pode, o que não pode, porque eu percebo que com o decorrer do tempo, antes era tudo mais rígido ainda. Uhum. Agora ela tá um pouquinho mais aberta. Exato. Mas mesmo assim a gente ainda segue em algumas regrinhas. A gente tem, Walter, algumas regras. E não é exatamente para engessar, né? Isso foi, no passado, foi muito engessado. Tinha digamos, uma coisa linear, até de cabelo chanelzinho, cabelo liso, cabelo... Isso foi sendo quebrado, porque tem que ser quebrado. Isso é a evolução dos tempos, né? A gente tem que seguir essa evolução, a gente não pode parar naquela coisa linear e para sempre aquilo, né? Era padrão, né, era tudo muito padrão, Tinha né? que ser Muito tudo muito mesmo. igual, você não podia fugir Não, era de muita regatinha, coisa, né? blazerzinho, tailleur, cabelinho Chanel, liso, era basicamente isso, e as mulheres todas engessadas iguais, assim, né? Então, era quase que uniforme. Isso, obviamente, foi sendo quebrado. Quando eu cheguei na Record mesmo, eu fiz um limpa nos armários lá, porque, basicamente, como não tinha um departamento com alguém para unir o visagismo como um todo, né, para unir os maquiadores, cabeleireiros, a camareira, e construir imagem para cada pessoa, então tinha um guarda-roupa de acervo padrão, onde tinham vários blazers femininos, várias calças, várias blusinhas iguais, assim, tudo coloridinho, vinha do branco até azul, verde, amarelo, laranja, preto, branco. Então todo mundo era meio igual, assim, né? Quando me chamaram para ir para a Record, eu estudei bastante antes, né? Fiquei assistindo todos os programas para tentar entender o que eles queriam de mim. Que eles falaram, a gente precisa de mudança, mas eles não sabiam exatamente. O que era essa mudança, né? Eles precisavam de alguém que fosse especializado em jornalismo de moda, né? Para poder trazer proposta de mudança. E eu percebi isso, tudo muito linear, né? E eles me deram carta branca.
E eu tirei um monte de coisa repetida, sabe? Coisas que eu falava, não, gente, repórter de rua não pode estar igual a apresentadora, sabe? Era tudo muito igual. E a gente foi trazendo, junto com a equipe de São Paulo, né, também, tem um manual de estilo, a Record tem um manual de estilo, que não é para dificultar, porque a gente não traz nada difícil lá, mas é para facilitar, sabe, a vida de quem está no vídeo, né? Então tem algumas coisas que, aí sim, a gente precisa imprimir uma regrinha, e não é para falar, ai, mas eu amo, continue amando. Eu falo para alguma jornalista, nossa, eu amo o Poá, continue amando. Não é um problema, né? Mas use na sua vida pessoal, porque o Poá, ele não fotografa bem. Ele não fotografa bem, né? Então, a pessoa vai olhar só para o Poá e não vai prestar atenção no que você está falando. Tira o foco da notícia. notícia. E quem faz jornalismo está fazendo jornalismo, está trazendo informação, né? Então, uma coisa legal o telespectador falar, nossa, que linda que a Sabrina tá. Outra coisa é falar assim, nossa, eu amei essa blusa da Sabrina. Olha, mas tem babadinho na blusa. Olha, mas a blusa ela é vermelha, mas ela tem laço. Ela não pode roubar mais do que não pode, porque daí a Sabrina principal. já falou tudo de notícia, a notícia passou despercebida, né? E aí a imagem não cumpriu o papel, que é de estar em harmonia com o que ela está falando. Né? Tem que estar muito preocupado, né, com textura, né? Textura, cor, né? A textura principalmente, textura, né? A textura principalmente, se é xadrez, se é liso. Alguns xadrezes funcionam, de risca. Outros dá o que a gente chama de moiré e, assim, mais popularmente falando, batimento, que é quando a pessoa olha, quando olha, fica meio tremendo assim, né? Tem alguns tons de vermelho que não tem como, o vermelho tomate, ali. ele dá o moiré também. Entendi. Né? Então, alguns padrões de preto e branco juntos. Isso não é porque a gente quer ser chato, é porque não funciona. A leitura na câmera não é boa, né? Entendi. Então, tem coisas que funcionam bem no ao vivo, mas não funcionam no vídeo. E é importante essa parceria, ter um parceiro que você confia, que sabe que tem qualidade, vai te entregar com tempo, Exato. que você não vai ficar na mão, né? Exato. Porque vários apresentadores também usam Todos os meus apresentadores hoje. A gente começou a parceria que tem 8 anos, né, Bruno? Tem 8 anos. 8 para 9 já. 8 para 9. Foi bem no início, a gente estava começando ele a loja. Ele estava começando, abrindo a loja, e aí eles nos procuraram para a questão da parceria e tudo. Eu sou super desconfiada, porque a gente recebe muita proposta de parceria. E a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente tem que ter cuidado, porque assim, a gente, na televisão, a gente tem que ter um HD, depois que veio o HD principalmente, você tem que ter qualidade. Porque lê até a alma da pessoa, né? Mostra demais mesmo. Tudo. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Eu tenho muito cuidado com a qualidade dos meus parceiros. E também, você ter uma sinergia com o seu parceiro é muito importante. Sim. Muito, né? Demais. Porque, assim, eu e o Bruno, assim, do começo, com o Wagner também, foi muito legal, porque, assim, eu fui super honesta em tudo que eu precisava e falei, seja honesto comigo em tudo que você pode me oferecer. E a gente vê se vai dar liga, né? Então eu falei, vai ter dias que eu vou te ligar, vou te deixar louco. Falar, preciso para amanhã, Bruno, socorro, Luiz Fara tá indo para Nova York, eu preciso de um negócio. E é uma loucura, mas é uma loucura muito uma loucura boa. Porque a gente aprende também, né? Porque a gente, assim, na televisão é um tipo, fora da televisão é outro. Né? Então, assim, até eu mesmo comecei a partir da Janaína a pensar, né? Eu falei, nossa, quando ela me liga, Bruno, você tem isso, isso e isso. Eu já falo, não, isso aqui não vai dar certo. Então, eu já sei também o que não vai dar certo, o que vai dar certo. Eu já falo, ó, tem isso daqui, tem esse xadrez aqui que de repente faz um teste para ver se vai dar certo. A gente faz. No começo, muitas vezes, chamei o Bruno. Bruno, vem para você ver como é que funcionam os bastidores por trás das câmeras. E aí eu conversava bastante com ele. Olha, Bruno, você consegue enxergar? Olha como ele está fotografando bem, olha como essa cor não muda. Né? E ele começou a ter esse olhar também de trás das câmeras. E é uma outra visão que a gente tem. É uma outra visão, totalmente diferente. Muda tudo, né? E eu acho que ajuda também, né, Bruno? Assim, a nossa parceria é muito gostosa, porque a gente virou amigo, a gente... tipo assim, os meus parceiros hoje em dia são meus amigos, assim, por conta da sinergia mesmo. A gente é amigo de assim, eu adoro estar com eles, assim, pra gente sair pra jantar, pra fazer outras coisas, quando a gente tem possibilidade, apesar da correria, né? Eu sei que eles gostam de estar comigo também, com a gente lá dentro da Record. Então é muito leve a nossa parceria. Isso muito gostosa, agradável. Eu fico feliz que as pessoas olham na rua e falam assim, é Maxime, né? Exato. E eu falo, exato. As pessoas contam que as pessoas ligam lá na Maxime. Liga o tempo todo. Perguntando o tempo todo.
né? Ah. Perguntando, mas o pessoal da Record, tudo, vocês vestem e tal, né? Como é que eu faço para ir aí? Então a gente é muito Às vezes a gente ligam também, Walter, isso é engraçado. Como é que eu faço para mandar uma pauta pro Balanço Geral? Ligam para Vai falar aqui, né? Tá Marcinho, aqui não é a redação. Falar com o Henrique Chaves. É porque a gente coloca Quero os falar com o Henrique créditos, né? Chaves. Muito bom. Mas eu indico várias bom. pessoas também. Já fiz várias muito indicações, legal. porque eu sei que vai ser um trabalho sério Claro, e muito bem claro. feito mesmo. Aliás, eu queria perguntar sobre esse trabalho. Como que é feita essa consultoria com os noivos? Porque eu quero me casar, eu tenho uma festa, mas como é que funciona todo o processo? Sei que é tudo muito cauteloso. A pessoa marca um horário e tem um tempo só para ela para entender. Os homens dão muito trabalho, como é que é? Não, até que o homem é muito tranquilo. É muito tranquilo. Então, assim, a gente tem essa parte da consultoria, claro, tudo com agendamento, né? Porque é um trabalho muito específico, né? Então, assim, a gente realmente vai estar dando total atenção para o casal, né, para o noivo e para a noiva que vai estar ali conversando com a gente, né? Então, assim, essa consultoria, ela vai desde da gente conhecer como que é, como vai ser o casamento, né? Até mesmo eles mesmos, né? A gente vai fazendo um monte de perguntas, né? Onde vai ser, que hora que vai ser, que cor que gosta, que cor que vai ser os padrinhos, que cor que vai ser as madrinhas, né? Como que vai ser a paleta de cores do casamento, né? O que vai ser usado na decoração. Então, tudo isso a gente pergunta, né? Fala assim, mas o que tem a ver, né? Tem nada a ver. Eu falei, gente, tem tudo a ver. Tudo Né? a ver. Então, Então, assim, faz parte do processo do Claro. casamento como um todo. o noivo não precisa Figura estar importante. igual, né? Aham. A decoração e tudo. Mas, assim, a gente precisa entender o casamento, né? Entender o casamento em si, para a gente dar opções, né, de a gente orientar ele ali da melhor forma possível em relação a cores, né, porque a gente vai escolher o tecido, né, qual tipo de tecido, a gente vai escolher o forro, vai escolher botão, né, vai escolher a cor do zíper que vai, né, a cor da camisa, né, o tipo da gravata, né, que cor da gravata que a gente vai usar, a abotoadura também, então tudo isso a gente orienta, né, uma forma geral. Um sapato, né, que cor do sapato que a gente vai usar ali, né, que vai cair bem naquele tipo de roupa, né, se é um sapato marrom, se é um sapato preto. Então, assim, é uma consultoria que demora, né, a gente acha, às vezes, assim, não, é rapidinho, eu vou lá, só escolho a roupa. Não é assim, é demorado, porque é uma conversa muito longa, é mostrando o tecido, a gente olha, né, olha um, olha dois, né, então, assim, depois, a partir disso daí também, depois quando a gente define tudo, a gente vai tirar as medidas, né, a gente então vai tirar toda a medida do corpo ali do cliente, do noivo, né, e começar o processo mesmo da confecção, né, desde a modelagem, né, da parte de modelagem, né, a partir dessas medidas a gente vai fazer a modelagem da roupa, né, para poder fazer a criação, costura e tudo, e depois começar as primeiras provas, né, então as primeiras provas vai ser em média de 40, 45 dias. Então, assim, também não é rápido, né? Porque a gente vai criar, a gente vai cortar, né? E a partir daquilo ali, a partir das primeiras provas também, a gente vai vendo se de repente tem que adaptar ou tem que refazer, né? A gravata não ficou legal o que a gente tinha pensado, né? A gente vamos trocar. Entendi. Né? Então a gente vai vendo tudo isso. E a noiva vai junto, dá pitaco, tem mãe também junto, tem pai, como é que é? Quem te dá trabalho? Eu quero saber quem é que tá lá te dando trabalho. A noiva falando, isso aqui não fica bom nele, não. A gente estava conversando sobre isso ali atrás, nos bastidores. Nossa, não, a noiva sempre vai junto, né? O ruim é quando vai muita gente, né? Nossa! Então, assim, o que não é legal é quando vai muita gente para dar palpite, né? E daí Dar já pitaco. tem a ver com gosto pessoal. Já começa a mudar um não pouco. É né? mais Exato. o que vai ser Porque legal, assim, não é adequado. Não é o gosto já do noivo, né? Não é o gosto já das tá pessoas que estão monte de ali. gosto E pessoal. o noivo fica meio Diferente. voto vencido ali também, sem saber o que fazer. Total. Sem saber o que fazer, exatamente. Então, assim, Ai. quando tem muita gente, não é legal, né? Não é legal. Assim, a noiva, ela quer acompanhar tudo, né? Ela quer acompanhar tudo. Então, assim, o casamento tá todo na cabeça da noiva, né? Tudo tá na cabeça da noiva. O sonho é dela, né? Então, assim, ela vai sim junto. Claro que eu tenho alguns noivos que vão sozinho, mas a maioria vai com a noiva sim,
né? Eles definem ali junto, porque a gente vai conversando ali, tendo toda aquela história ali junto. Então isso é muito legal, né? Já tive noivos que trocou a roupa total. Sério? Porque foi com a mãe, foi com a irmã, foi com a tia, né? Então, assim, cada um, como a gente falou, cada um tem um palpite, né? Cada um tem um gosto. Diferente. Cada um tem um gosto. Então, assim, aí depois ele voltou, na semana seguinte, falou assim, agora você vai me atender. Agora sou eu, né? Agora o noivo oficial. Isso, não tem ninguém, então agora você vai me atender. Então, assim, você vê que é diferente. Sim. Né? É diferente. E é diferente também de você atender um noivo que às vezes não tem opinião própria. Né? Acontece isso, entendi. Né? Não tem opinião própria, né? Então, assim, é a noiva que está definindo, sempre uma segunda pessoa que está definindo tudo, né? Então, isso também, às vezes, atrapalha um pouquinho o nosso processo de criação. Entendi. Porque a gente precisa entender ele, né? A gente precisa entender o gosto dele, né? Tem que estar confortável. Exato, a gente tem que deixar ele confortável, bem, né? Porque se não tá bem, se não tá gostando da cor e tudo, isso na filmagem vai aparecer, né? A fisionomia da pessoa muda, né? Então, assim, a gente observa isso. Quando a gente vai fazer algum atendimento na parte de aluguel, que a gente prova 1, 2, 3 roupas, às vezes, na 4ª roupa, você vê que a pessoa ilumina. Ela muda, ela já começa a dar um sorriso e tudo. Então, você já vê que aquela roupa ali é a roupa que ele gostou. Né? Então, assim, é muito interessante isso. E me conta, como você percebeu, tiveram muitas mudanças nesse mercado de casamento, por exemplo, dos noivos? Porque algumas coisas foram modernizadas. O que tem de mais atual? É atualizado sempre? Isso segue uma tendência também? A moda muda muito, né? A moda ela é constantemente, ela evolui. E rápido. Né? Ela evolui e rápido. E a alfaiataria também segue a mesma. Vai junto. Então, assim, você vê que, não vou colocar muito tempo, há 10 anos atrás, né? Há pouco tempo. Então, assim, antigamente a gente usava muito o meio fraque, né? Antigamente você usava mais o meio fraque e mais o costume. Né, você usava os dois. O meio fraque era o mais curtinho? O meio fraque é aquele traje que tem as 3 peças diferentes. A calça risca de giz, no cinza, o colete cinza, um colete cinza médio, e o paletó cinza grafite. Verdade. Então são todas as 3 peças diferentes, mas harmônicas. E a modelagem na cor. Também, né, Bruno? E a modelagem mais reta. Entendi. Então antigamente a gente tinha uma modelagem mais reta, né? A gente não usava, como a gente usa hoje, o slim, né, essa modelagem mais ajustada, né, antigamente era mais reto. Então isso, e voltando um pouquinho também, a gente tinha o costume, né, de 3 botões. Verdade, né? verdade. A gente tinha o costume de 3 botões, ele era mais alto. Era mais alto, né? Era mais alto. Então assim, depois passou para o de 2, né, depois veio o de 1 botão, né? Então assim, hoje está no de 2 e de 1 botão. De 2 aqui. Né? Antigamente também você tinha lapelas mais largas, né? Que aí depois passou para a lapela slim. Hoje está voltando novamente as lapelas mais largas, de 8, 9 centímetros, às vezes até um pouco maior. Então assim, a moda ela vai e volta. Então é um trabalho constante, adaptação para entender o mercado e as demandas. Ela vai e volta. Mas assim, hoje em dia você vê que as peças elas estão slim, elas estão mais ajustadas, e o caimento também muda, né? O caimento também muda bastante, a modelagem muda, o corpo do brasileiro, o corpo das pessoas em geral muda também, e isso também afeta a modelagem. A modelagem também. Jana, eu queria te perguntar, o que caracteriza uma alfaiataria de qualidade? Já que você tem uma referência muito boa, e o que a gente pode colocar como características principais? Nossa, parece ler meu pensamento. Que eu estava falando, gente, vou pedir para o Walter fazer uma vírgula aqui. Porque é muito importante a gente falar sobre isso. Porque hoje em dia a gente vê muito se falar em alfaiataria em tudo quanto é lugar e peça. Verdade. E a alfaiataria, ela tem uma característica que é crucial e que o Bruno falou a respeito do trabalho dele, que caracteriza super o que é a alfaiataria. Ela é única, né? A alfaiataria, ela tem que ter esse conceito que ele falou, de ter um atendimento pessoal, personalizado, de conversar com a pessoa. A alta alfaiataria é isso, onde você vai fazer sob medida a peça, né? Agora, a alfaiataria moderna, a gente já tem também um trabalho
que é feito a mais, digamos, o prêt-à-porter, né? Que não é de uma que é a maneira- produção em massa. produção em massa. Aham. Porém, também tem que seguir certas características para se poder chamar de alfaiataria, Isso. Walter. Porque, por exemplo, forração. A alfaiataria tem que ter forração. A alfaiataria não pode ter um blazer sem forração, né, Bruno? Exatamente. Porque a forração, você pode usar o blazer no avesso se você quiser. Gente, se eu virar esse blazer no... Olha que coisa mais linda. O diferencial é o Olha que avesso, coisa né? mais linda. Olha o seu, Lindo, né? né? Então, olha aqui todo o acabamento. E é o um detalhe, acabamento- e isso na alfaiataria é muito importante. É muito importante. É Para muito você falar que é importante. alfaiataria, você tem que ter um acabamento Tem que ver o primoroso. avesso aqui, né? Você pode Né? virar no É muito avesso e se importante. apaixonar pelo avesso para ser alfaiataria. Então, às vezes, a pessoa ela usa um corte de alfaiataria, mas não é alfaiataria. Pega uma malha, hoje em dia, por exemplo, o Ricardo Almeida já fez algumas peças que não são exatamente dos tecidos que a gente chama, que são os tecidos mais nobres de alfaiataria, gabardine, jacquard, né? Ele pegou alguns tecidos mais tecnológicos, já fez peças, ele faz peças assim, só que o trabalho é todo de alfaiataria. Você vira no avesso, ele está todo Todo forrado, lindamente, né? Então tem o acabamento das casas, geralmente feito à mão. Agora, o prêt-à-porter já não, né? Pode Não. ser feito à máquina, É. mas é muito bem feito, sabe? Então Entendi. o botão é bem pregado, o acabamento de casa é bem feito. Ele meio corte que todo. o corte, a modelagem é essencial. A peça de alfaiataria ela tem que ser estruturada e ter linhas retas. É como se fosse um projeto de arquitetura, Entendi. sabe? Uhum. Então a manga, por exemplo, tem outra construção. Você vê que é em 2 folhas a manga do paletó. Então não é uma manga só. Se você olhar, o seu também deve ser assim. A Também. maioria é em 2 folhas, né, Em Bruno? 2 folhas, E exatamente. isso é uma característica muito forte da alfaiataria. Porque você fazendo em 2 folhas, na hora Você que você consegue vai ter esse- dobrar, mobilidade, flexibilidade. E a o alfaiataria, ajuste, ela é né? feita para você. Ela é Alta feita para você. alfaiataria. Isso, Né? a alta costura ela é feita para você. Então, quando a gente tira a medida, vou tirar a medida sua, ela é feita para você. Então, quando a roupa está pronta para a gente poder fazer a primeira prova, quando a gente coloca em você, ela cai em Exato. você. Exato. É E usa diferente, técnica é de diferente. mulagem também, né, Bruno? Exatamente. Porque você faz todos os ajustes no corpo corpo. da pessoa, depois que a peça está pronta. Isso. Né, para finalizar. É diferente de uma peça né? de aluguel. É. Né? A peça de aluguel que a gente trabalha, a gente pega uma peça, claro, que a gente manda confeccionar, a gente tem todo aquele cuidado da escolha do tecido, da escolha do forro, né, da escolha do modelo, mas é uma produção em massa. Então a gente monta uma grade para a gente ter na loja para fazer o aluguel, e a partir disso a gente vai fazer o ajuste no corpo de cada pessoa. Entendi. Esse ajuste, ele não vai ser 100%, entendeu? Ele não vai ser 100% porque cada um tem um corpo diferente, né? Tem um ombro mais curto, né? É diferente na alfaiataria. Na alfaiataria, quando a gente confecciona realmente para a pessoa, a gente vai medir. Então a gente vai fazer ela, se tem o ombro mais curto, se tem um pouquinho mais de barriga, a perna um pouco mais grossa, Tudo né? adaptado. Tudo isso a gente vai fazer. Acho que a gente pode dividir em 2 pontos. A gente É. tem a alfaiataria, a alta alfaiataria, que é essa feita sob medida, aham. né? Exato. Que vai cair igual uma luva no corpo da pessoa. E a gente tem a alfaiataria que a gente chama de alfaiataria moderna hoje. Que daí Isso. já é feita mais em grande escala, mas precisa seguir o princípio da alfaiataria. São linhas construídas exato. retas, uma forração, sabe, um acabamento impecável, bem feito, Exato. porque os ternos do Bruno também, da alfaiataria moderna que ele tem, que não é feito sob medida, tem um acabamento muito bom, os ajustes são impecáveis, eles abrem a peça, não faz ajuste por cima, assim, de qualquer jeito, abre a peça para fazer, fecha de novo, né? Para ter Então, esse acabamento todo no E final. Exato. hoje em dia, a Tem que gente ter pode todo esse cuidado, né? a gente pode chamar de alfaiataria moderna também peças que tem uma cara de esportivo, por exemplo. Só que é trabalhado com a técnica da alfaiataria. É. Você pega uma jaqueta, por exemplo, coloca uma ombreira, as linhas retinhas bem cortadas, toda forrada por dentro, o botão encapado. Então tem toda a técnica de alfaiataria. Então é uma jaqueta esportiva, mas ela tem a técnica Toda. da alfaiataria. Entendi. A alfaiataria tem mais a ver com a técnica de modelagem, costura e corte
do que exatamente com os tecidos. As pessoas confundem um pouco. Com o tecido, né? Você pode fazer um tecido que é o tecido esportivo, mas com a técnica de De alfaiataria. alfaiataria. Ótimo. Estruturada, sabe? Bem Que acabada. faz diferença. Eu só Total. fazer uma pergunta aqui. Você queria fazer um parênteses pessoal aqui meu. Todos os seus apresentadores são feitos sob medida, os ternos? Não, a gente faz algumas coisas sob Queria saber medida porque- e outras não. Eu me adapto a tudo lá. É. Eu sou uma pessoa de fácil adaptação. A gente tem tudo. Não tem sobre... Não, mas eu tenho é uma porque eu grande preciso. vantagem. Eu preciso de coisas rápidas. Ah, eu também. Então, é isso. a alfaiataria, a alta Já alfaiataria, tava ela com demanda tempo que a gente não Tempo tem. que não tem. Bruno já fez algumas peças, sim. Exclusivas, pro né? Fred, Já. pro Henrique, O Henrique, né? Ele já a gente fez. sempre faz. Luiz Fara. Isso. Né? Porém, assim, a gente tem Como é? tempo para aquilo. Agora, as peças que eu tenho a rapidez e agilidade, né? Eu levo o apresentador lá e a gente modela, pega o que se adapte no ombro, porque aí eu acho que isso fica como uma dica também, né, Bruno? Isso. Pegou o ombro Você como vê adaptação. o ombro tá bem certinho, ele tem que estar bem no lugarzinho, né? E aí, a partir dali, você faz o ajuste no corpo, Ah. dá uma cinturada, muda um botão, ajusta a calça, né, Bruno? O ajuste ele sempre vai ser feito, né? funciona Numa peça super bem. pronta ele sempre vai É. ser feito, né? Não se mexe na parte da estrutura do ombro. Mais Isso um não restante. mexe. Cava, não mexe. É. Porque se você mexer aí, ele vai ter defeito em outro Na lugar. peça toda, né? Você tem que Exatamente. mudar Eu tudo. tava Então, com ciúmes mesmo de acinturar saber é se mais era só o fácil de meu que você não era. fazer. Tava era com Não, ciúmes, não querendo tenha saber, ciúmes. fazer uma intriga aqui, entre a gente. Não tenha ciúmes, porque você é o da correria. Eu sou da correria total, Então, quando eu tô na correria, a mesma coisa. Mas né? eu tenho uma... aí eu vou dizer pra você que é uma grande vantagem Walter minha. ainda é mais corrido ainda. Mais É. corrida, todas as peças cabem em mim Atropelado. sem ajuste. Mas também vamos combinar que seu Impressionante. biotipo ajuda, né? Ajuda. Você se Ah, muito cuida, obrigado. você é lindo, bem cuidado, Mas- você malha, então... E eu acho que, assim, de verdade, assim, seu biotipo é bem harmônico, né? Para sua altura, isso facilita bastante. Ajuda, Facilita muito. É bastante. padrão, eu falo que é o padrão. É, É o padrão. Barco. isso ajuda. Mas eu queria saber, agora uma coisa curiosa mesmo, voltando a essa coisa engraçada, saia justa, hein? Me conta, uma que já passou ali. Tem que ter alguma Olha, engraçada. Saia justa. Dessa coisa de alguém querer uma coisa ou querer outra, sabe? De alguém da família e Eita, ficar... amigo, Ah, tem eu várias. sei de uma fofoca dele dessas. Tem várias. Temos fofoca. Tem várias. Não, a gente não vai dizer nome nem nada, nem Mas nem, assim, nem ó, época. assim, às vezes assim, a gente tá atendendo, por exemplo, isso eu vou falar assim, uma vez eu estava atendendo uma cliente que a gente conversa ali tudo para poder fazer a coisa bem harmonizado, né? E a pessoa quis, ela até virou para mim e falou assim, Bruno, não quero, meu casamento ele não é um desfile, então assim, eu quero tudo muito colorido. Eu falei, não, mas tudo colorido, padrinho colorido, com madrinha colorida, com noivo colorido, né? Eu falei assim, mas isso vai virar um carnaval. Uhum. Na hora eu falei, isso vai virar um Soltou carnaval. assim. Eita, amigo. Soltei. Espontâneo. Né? Então foi. É porque assim, ela tava falando assim de uma forma tão assim, eu falei, soltei você sem também querer. foi, né? Fui. E ela falou assim, não, mas meus convidados não são modelos. Eu falei, sim, não são modelos, mas a gente tem que pensar numa filmagem, a gente tem que pensar numa fotografia, né? A gente tem que pensar no seu álbum de casamento que vai ser para sua vida inteira, né? Você vai mostrar esses álbuns para os seus filhos, para os seus netos, né? Outras pessoas vão olhar. Então, assim, a gente tem que entender que tem que ter um casamento bonito, né? Não é uma alegoria, né? Então, é lógico que eu não falei alegoria, né? Mas assim, eu falei carnaval, né? Mas pensei. Carnaval já deu Mas pra eu entender. falei carnaval. Já deu pra entender. Mas assim, Foi pior que alegoria, então assim, a gente preocupa com isso, né? A gente preocupa com isso. A gente pensa que realmente a pessoa quer um casamento maravilhoso. E eu acho que o importante é isso, que daqui a 10 anos, 15 anos que a gente espera que o casamento dure, mas a Sim, ideia é que claro, não casa pra, com certeza. nem casa pra separar, né? Que dure que a pessoa olha aquele álbum e fala, olha Exato. como eu tava bem nesse Aham. dia. Pode, de repente, alguma coisa ter mudado enfim, do corte, tal, do estilo da moda, mas Mas estava agradável, né, de tava. olhar. Olha como legal de olhar. É gostoso quando a gente vê isso. Me lembra, Jana. A Barra, ela vai poder Eu contar? não lembro. Pode? Ai, não. Não? Não, que o noivo quis, a noiva não quis. Aí Acontece, não foi acontece, bom, né? amigo. Viu? Acontece. Quase o casamento terminou ali. É. Acontece. Aí vira Dá uma guerra. Dá uma DR. Por causa de um terno. Dá uma DR Vira uma ali. guerra e quase separa. Quase o casamento separa ali, dali. né? Dá uma DR ali, às vezes a gente sai Sai um cena, pouquinho, opa! sai da cena, depois a gente volta, Oi. né? Mas assim, às vezes assim, às vezes tem entendimento que é tenso,
Entendi. A gente sente que é tenso. Que a atenção até relaxando e quebrando Mas isso. Você sabe que eu acho que é uma coisa que eu sempre falo pro Bruno. Ele tem que saber muito bem qual é o caminho, o nicho dele. Todas as pessoas, eu acho que tem que encontrar seu nicho, os empreendedores principalmente, porque daí você se especializa naquilo. E as pessoas que vão te buscar, elas já te buscam sabendo que você é especializado naquilo. Bruno e Wagner, Maxime está se especializando em atendimento diferenciado, individualizado e personalizado. Não são todas as lojas que fazem isso, né? Então, o Bruno até comentou comigo que as pessoas ficam irritadas, que chegam lá e querem ser atendidas naquela hora, e ele não consegue, às vezes, tá com a agenda lotada, porque não, né, porque não é, por exemplo, assim, não é uma loja de shopping, né? Uma loja de shopping, Brooksfield, uma Aramis, uma Via Veneto. Você chega ali e você começa a olhar, mexendo em todas as roupas e tudo, você pega ali, você vai pro provador, vai provar. O vendedor, eu falo que é o vendedor, né? O vendedor, ele não tá nem aí se tá bonito ou não tá bonito, ele quer vender. Exato. Né? Ele quer vender, ele vai colocar a roupa em você, ele vai falar que tá bonito, porque ele quer vender. A gente não, a gente tem toda essa preocupação em dar uma assessoria, né? A gente tá preocupado com o casamento da pessoa, a gente quer que fique bonito, né? Então, assim, é diferente, né? De você ter um atendente que te dê uma assessoria de um vendedor que quer vender aquela roupa para você. Entendi. Né? Então, é muito diferente. Faz todo sentido. E, assim, às vezes, assim, tem pessoas que, às vezes, não entendem isso, né? Que quer coisa muito imediata, né? Chega lá, tudo acha que é rápido. Não é rápido. Um atendimento para um cliente, ele demora em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Olha. Né? Então, não é rápido você chegar ali e falar, nossa, eu quero uma roupa para agora, né? Assim, um padrinho, um convidado, ok, dá pra gente poder atender rápido, né? Porque já sabe o que quer, né? Já sabe o que quer. Por exemplo, o padrinho, às vezes, a noiva já define uma cor padrão, né? Então já sabe se é preto, se é cinza, se é uma areia, né? Se é colorido, né? Então já sabe, então já vai sabendo o que é aquilo. O convidado também é a mesma coisa. Eu gosto do azul, eu quero um azul. Entendi. Né? O noivo não. Já o noivo, realmente, ele tem que ter um tempo, ele tem que provar, ele tem que sentir, né? Ele tem que sentir. Então, assim, se ele não sentiu ali que tá legal aquela roupa, não tem jeito, não vai dar certo. E agora a gente quer saber também, Janaína, vamos pensar assim, pra gente contextualizar, 15 anos aí de Record, já passaram vários apresentadores, muitas pessoas não estão mais. Teve algum problema? Alguém já deu um BO? Tinha alguém que era mais difícil? Com certeza. Que implicava e não queria aceitar? Com certeza. Eu acho assim, eu tenho uma liberdade e tenho autonomia, inclusive com embasamento dos diretores, para que eu faça o figurino e o apresentador use. Né? Eu tenho isso. E o apresentador tem que usar e pronto, acabou. Só que o que eu penso, Walter? As pessoas têm que se sentir bem. Quando você se sente bem, você reflete, como o Bruno falou, você reflete no seu rosto, a alegria de estar se sentindo bonito, feliz. Imagina um apresentador, um jornalista indo para o vídeo, se sentindo constrangido com o que ele está usando. Ele vai pensar mais no que ele está não gostando de usar do que naquilo que ele tem que passar para o telespectador. Aquilo vai incomodar ele tanto que, sabe, tudo vai mais ou menos. Então, eu penso muito nessa parte também, do emocional, sabe, do gostar, do não gostar. Eu já tive vários casos, né, de pessoas que chegam com uma mentalidade de outros veículos, né, que tinham outro padrão, que era mais solto, que não tinha todo esse trabalho de visagismo que a gente faz, né, e a pessoa chega, tipo assim, perguntando, é você que vai nas lojas pegar as roupas que eu quero? Sabe assim? Nesse tom gostoso de ouvir. Então, assim, é diferente do trabalho que a gente faz na Record, eu e a minha equipe, claro, né? Porque não é assim que funciona. A gente não vai em loja pegar roupa, porque a gente tem as características. Por exemplo, pela manhã eu tenho o Cadengue e a Neila, né? Eles estão entrando no horário que é o café da manhã, é mais solar, tudo tem que ser mais leve, sabe? Então, as cores do Cadengue a gente já vai mais para os cinzas, né? Exato. Os azuis, sabe? Aquela coisa mais assim do céu, do solar, do amanhecer. Eu tenho que pensar nisso, porque as pessoas estão acordando. Elas não querem ver um apresentador, uma apresentadora com cara de festa.
Né? Parece que a pessoa... É uma coisa mais a leve, pessoa né? saiu da balada Mais leve. e entrou no jornal. Foi direto, Entendeu? né? Então não é legal. Então, Uhum. assim, a gente trabalha tudo mais suave, né? Na Neila. A gente fez uma mudança no tom do cabelo dela, que ela gosta muito. Ela tinha um pouquinho de resistência no começo, porque ela estava acostumada. E eu super respeitei. Sabe? A gente precisa respeitar o emocional da pessoa, entender o emocional da pessoa. Porque reflete, Sabe? né? E a gente foi conversando, e a gente foi falando, e ela foi entendendo a proposta. E a gente veio vindo para um lugar em que hoje ela é uma morena iluminada. Tá linda. Né? E ela, assim, hoje ela se olha, ela fala, nossa, eu tô me sentindo muito mais jovem. Mas foi um processo de respeito, Claro. sabe? Que a gente precisa respeitar, né? Mas que não foi o caso dela, a Sabrina também, eu não sei se vocês perceberam, eu já dei uma escurecida, a gente está mais iluminado na frente, né? Dando uma escurecida, porque a Sabrina saiu da Hora da Venenosa, onde foi feito pesquisas, inclusive, meu diretor chegou, falou, tá aqui, ó, continua investindo nos looks da Sabrina, porque é muito legal e dá ibope pra Ibope, gente. né? Então a gente trabalhava muito as tendências, os lançamentos, nas formas, né, nas cores, e trazendo informação de moda mesmo. As pessoas falavam muito das roupas da Sabrina, dos looks dela, do visual dela. Sabrina não usava de jeito nenhum macacão, nem midi. Um dia eu comprei um macacão como se fosse pra mim. Falei, amei esse macacão, o que você acha? Ela, é bonito, comprei da cor que ela ama, que é o vermelho, que é a cor principal da paleta dela. Nossa, que fica linda nela. O rosa e o vermelho. E aí falei, experimenta pra eu ver se vai ficar bom, que eu tô tão correndo aqui, não vou ter tempo de experimentar, comprei na louca. Ela experimentou, ficou impecável no corpo Olha dela. como é que ela jogou essa. Sabe assim? Então você tem que ir brincando pra trazer novas possibilidades. Verdade. E aí ela se olhou e falou, sabe que eu gostei? Eu falei, vamos apresentar assim hoje? Falei pra ela, né? Aí ela apresentou de macacão, foi super elogiada. Macacão virou uma peça-chave do figurino da Sabrina. E ela ama, e hoje em dia ela usa muito na vida pessoal dela, porque ela viu quão prático era, quão elegante ela ficava. Entendi. E o tipo dela funcionava bem. Entendi. Os midis também, ela achava que não funcionava nela. E De funciona repente, muito funciona nela. muito alta, né? Ela é super longilínea. Funciona muito nela. E até quem é mais baixo, né, Walter? Se a gente colocar o sapato certo funciona. e a parte de cima certa, vai funcionar Eu acho que é bem muito do bem. biotipo da pessoa. Exato. Independente da altura do biotipo da pessoa. Exato. A gente dá uma brincada também e dá uma ajudada a transformar o biotipo, assim, né? Com as roupinhas, com as modelagens. E aí teve legal. isso com a Sabrina, que foi também um processo de tirar ela da zona de conforto. Sabrina é muito dócil, ela foi aceitando as... Muito. E é da natureza dela, essa docilidade, sabe? Mas ela queria ficar sempre na zona de conforto dela. Ai, será? Vamos junto comigo. Vamos que vai dar bom. E ela ia assim, né? Tipo, será? Mas ela ia. Então, assim, hoje em dia, né? Até hoje ela tem as coisas pessoais dela, ela me passa. Maninha, o que você acha disso? Mas ela já sabe um caminho que a gente construiu no figurino que ela levou pra vida pessoal dela. Porque funcionou muito bem. Nossa, né? ela tá maravilhosa. Ela tá bem sofisticada, né? Muito, cada vez mais, né? A gente tá indo para um outro lugar agora, que tirou um pouquinho dessa coisa das tendências e a gente tá indo mais pra jornalistona mesmo. Porque agora ela tá ficando 3 horas ao vivo, Bom, né? apresentando o balanço, assim, né? Ela fica com o Fred no primeiro bloco e com o Juliano Cartacho no segundo bloco. Ela fica o balanço inteiro apresentando. Então a gente não pode chamar tanto atenção mais para os looks dela. Ela ficava 40 minutos no vídeo, né? Causava impacto no começo, mas ela estava falando, era uma revista eletrônica. Era uma coisa, né? Tinha um outro Era formato. mais rápido, né? Era mais rápido. E conversava com a linguagem da revista eletrônica, né? Agora não, né? Então a gente não pode ficar chamando atenção demais, já. A gente está deixando tudo mais... Trabalhando bastante a alfaiataria. E é muito legal a gente entender isso, pra gente entender como é que funciona por trás dessa imagem que tá ali na tela. Mas eu já tive jornalista também que bateu o pé, e eu deixei um figurino e a pessoa foi lá e vestiu outro e ficou horrível. Muito ruim. Aí você falou, ficou muito ruim. E aí, não, só que o meu diretor liga pra mim. É o diretor que vai. E é na hora, né? Sábado ele me ligando. O que é isso? Que loucura foi essa? Eu falei, também quero saber. Boa pergunta. Também quero saber. Eu vou fotografar a roupa que eu deixei. E aí, por favor, diretor, porque você não tá lá no final de semana. Ela trocou, eu não tô. Né, ela mas deixa trocou, pronto. O figurino trocou. Na segunda-feira, ele chama a jornalista e passou um sabão na jornalista. Você tem uma equipe que estuda, faz um estudo para isso. E não é porque, tipo assim, mas eu queria usar o que eu gosto. Não é assim que funciona, Walter. Você é jornalista, você sabe que não é assim. Quando a gente vai dar uma notícia, nem sempre o jornalista vai dar a notícia que ele gosta e que ele quer. Ele tem que se adequar ao que é preciso também. Exatamente. Sabe? Então, eu nunca forcei ninguém a colocar algo completamente fora do gosto e do que fique bonito, que a pessoa se sinta bem. Né? Mas eu também não posso seguir o gosto pessoal de cada pessoa.
Né? Porque senão vai para um outro caminho, vai para um outro lugar. Salada. É um usando borro chique, um usando estampa de papagaio, outro. Não dá, entendeu? Tem que fazer um sentido em tudo isso, né? Tem que fazer sentido. Muito bom. Né? Isso é harmônico. Gente, pra gente finalizar, eu queria te perguntar, Bruno, qual o seu grande desejo dentro desse universo? O que você não realizou ainda, você gostaria de realizar? Gostaria de ver algum noivo, alguém que você veste? Qual um desejo que você tem dentro desse universo da alfaiataria aí? Olha, meu sonho ainda é de ter uma loja bem maior, porque a gente tá pequeno, né, ali, né? Cresceu muito, né? A gente tá querendo crescer mais, né? Isso ainda, isso Deus quiser, isso é em breve, isso aí já é certo. Mas assim, a parte de alfaiataria a gente crescer mais, né? A gente já tá com ideias, a gente já tá com planejamentos aí, nessa parte de alfaiataria para a gente crescer mais, a parte de venda. Tem umas ideias agora surgindo agora para segundo semestre, que a gente já está trabalhando isso daí. Tem o desfile que a gente já vai lançar algumas coisas também, né? E é isso, a gente assim sempre está conhecendo e aprendendo a cada dia mais, né? Para poder mostrar para os nossos noivos, para o nosso público, né? Para os nossos clientes, né? O melhor da Maxime. Muito bom. Jane, e você? O que você não realizou ainda no figurino que você gostaria de realizar? Ai, Walter, eu sou tão feliz todos os dias. Eu amo tanto o que eu faço, que assim, eu estou sempre buscando algo diferente dentro do figurino, para algum dos meus apresentadores. Eu estou sempre estudando, pesquisando. É muito difícil para eu responder isso para você, porque assim... eu acho que eu não tenho um sonho nesse sentido. Porque são várias realizações diárias, né? Eu gosto muito do que eu faço, muito mesmo. Sabe quando você vai trabalhar todos os dias feliz? Eu vou. Como eu cuido da parte administrativa do departamento também, eu sou a gestora do departamento, eu tenho toda uma parte burocrática, administrativa, que não é exatamente a minha área que eu gosto de fazer. Eu aprendi isso dentro da Record. Quando eu fui contratada, eles falaram, eu levei meu portfólio e tudo, e eles falaram, né, nossa, é muito bom o seu portfólio e tal, eu tinha vindo de São Paulo, né, e aí eu falei, olha, eles falaram, a gente precisa de uma gestora. Eu falei, olha, eu não sou administradora, não sou. Eles falaram, não tem problema, porque 95% do que a gente precisa é a sua formação e o seu portfólio. 5% a gente vai te treinar durante 2 meses. Sim. E eu tive treinamento da parte administrativa, né, que o departamento, ele não é um departamento muito grande para as proporções da Record, né? Então eu consigo administrar numa boa, assim, mas não é a parte que eu gosto, só que eu tenho que fazer também. Mas eu vou feliz trabalhar todos os dias, sabe? Eu vou feliz. Eu não faço só o que eu gosto, eu também não consigo te responder qual é o sonho ainda que você, sabe? Porque todo dia a minha cabeça fica ali, funcionando, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã. E eu tento também... Lá na Record a gente tem uma política que é muito gostosa e muito legal, assim. Os gestores trabalharem em conjunto, sabe? Então o marketing precisa de mim, ele me aciona. Então eu trabalho direto no jornalismo, né? O meu departamento é do jornalismo, mas o administrativo precisou de alguma coisa que eu possa colaborar. Eles me acionam, eles sabem que eu vou estar disponível, sabe? Para qualquer departamento, porque eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de sabe, dessa sinergia de servir, de ajudar um ajudar outro, assim. A gente tem muito isso lá. Isso é muito bom. Então, assim, eu acho que... E a dinâmica da TV também, sabe? Como é rápido, então todo dia a gente tem um sonho novo para realizar lá. Que a gente vai realizando o sonho dos nossos telespectadores, né? Ai, gente, eu tô muito feliz. Obrigado pelo tempo de vocês. Sei que a agenda de vocês é super difícil, mas a gente conseguiu marcar esse momento. Finalmente. Reunir, né? Foi muito gostoso. Muito gostoso. Um bate-papo muito bom, muito bacana. Obrigado mesmo. Obrigada o meu sonho é que a Jana um dia me vista também, que eu faça parte desse. Vamos junto. Porque o Maxime eu já conquistei. Lindo. Gente, essa edição especial do Estiloso Podcast fica por aqui. A gente está aqui hoje direto da Artefato Brasília, nesse ambiente maravilhoso dessa mostra que está recém-inaugurada, assinado pela Maia Arquitetura, esse escritório que tem crescido cada vez mais e é só sucesso cada vez mais no país todo. Eles vão ter na Casa Cor também em São Paulo agora, enfim, só coisas boas vindo e a gente tem essa união tão maravilhosa. Eu estou muito feliz, como eu já falei várias vezes, quero deixar registrado por esse momento tão especial e a gente se vê em breve, mas antes eu gostaria de passar os arrobas também de todo mundo, pra gente poder também seguir a Maxime em especial, né? Todo mundo tem que estar lá
Claro. Tem E, que tá e lá, porque tem que a seguir. Zona já tá no. Quase virando. Tá sendo a pauta, vai direto pra lá. A sua pauta vai direto pro Maxime. A pessoa já pede lá, É isso. deixar de todo mundo aí. E a gente se vê em breve. Siga os nossos canais de áudio e vídeo.